Agora sim, desculpa, gente, problemas Sim. técnicos. Então, eu vou apresentar primeiro para vocês o nosso SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 pertence à ordem Nidovirales, família Coronaviridae, e ele apresenta 4 gêneros, né? Dentro dessa família, nós temos os alfa coronavírus, beta coronavírus, gama coronavírus e os delta coronavírus, sendo que o gênero beta coronavírus tem muita importância na nossa saúde, porque ele já causou, né, o SARS-CoV-1 na China em 2002, o MERS-CoV-1 na Arábia Saudita em 2012, e agora o SARS-CoV-1, o SARS-CoV-2, que causou a pandemia, né, que é um problema, o maior desafio do século, começou no final de 2019 e se espalhou para o mundo todo. Então, para mostrar para vocês como que é esse coronavírus, né, ele é um vírus envelopado, ele é uma partícula esférica pleomórfica, que significa que ele não tem um formato definido, ele, como alguns outros vírus, que são uma simetria icosaédrica, e além disso, o coronavírus é um dos maiores vírus de RNA já descritos, ele é bem grande, apresenta de 100 a 160 nanômetros de diâmetro, ele é um RNA de fita simples de polaridade positiva, ou seja, ele já vai funcionar como um RNA mensageiro, e também apresenta um genoma extenso, de 27 a 32 quilobases, ou seja, de 27 mil a 32 mil pares de bases. Então, sequenciar esse genoma do SARS-CoV-2 demanda uma tecnologia robusta e nós temos capacidade, hoje em dia, de responder muito melhor a parte de sequenciamento. E como que seria essa estrutura, né? Ela foi descrita, os coronavírus foi descrito na década de 60 pela Juni Almeida, então a gente pode ver a fotinha aqui de como que foi essa primeira descrição. Então a gente vê essa estrutura pleomórfica, essa forma de coroa, que é bem característica por causa da proteína spike, e por isso que se chama coronavírus. Então, graças ao primeiro trabalho da Júnia Almeida, nós conseguimos descrever o primeiro coronavírus, e a tecnologia que ela desenvolveu é usada até hoje por microscopia eletrônica para identificar o coronavírus. O que é essa estrutura? Então, é um RNA genômico, como a gente falou, né? Um RNA polaridade positiva, e esse RNA está associado com uma proteína do nucleocapsídeo, a proteína N, e todo esse RNA com esse nucleocapsídeo é cercado por uma membrana lipídica, que aí vai formar, então, esse envelope, e esse envelope é formado por diversas proteínas, como a proteína spike, né, que a proteína spike seria a proteína mais imunogênica, que poderia ser usada para o desenvolvimento de uma vacina, será? Nós temos a proteína de membrana, proteína M, poderia ser usada que é descrita para fazer o transporte de transmembrana de nutrientes para o brotamento, para a formação do envelope, e temos a proteína do envelope, a proteína E. Então, como que esse vírus vai entrar dentro da célula? A proteína spike vai se ligar ao receptor da enzima conversora de angiotensina, o receptor da ACE2, e essa adsorção vai permitir essa entrada do vírus dentro da célula, e a partir daí o vírus vai usar os mecanismos da célula para se replicar e gerar mais partículas virais, mais material genético e mais partículas virais, e aí possibilitar essa infecção. E aí, as proteínas do nucleocapsídeo e as proteínas E são proteínas acessórias e poderiam estar envolvidas na resposta imune, então isso também estão sendo estudados. Então, qual é a origem do SARS-CoV-1? A hipótese é que os coronavírus, lá na China, onde provavelmente ocorreu, né, o surgimento do SARS-CoV-2, esses coronavírus presentes em morcegos, porque os coronavírus já foram descritos na literatura, infectando morcegos, esses coronavírus, eles, por transmissão entre espécies, eles poderiam causar alguma infecção em animais selvagens, animais exóticos, como, por exemplo, né, foi o que é descrito como uma das possíveis origens, que foi no mercado de frutos do mar, em Wuhan, ou poderia ter ocorrido a transmissão entre espécies com outros animais mais próximos ao ser humano. Então, tem essas duas hipóteses. Então, qual seria esse hospedeiro intermediário? Tem as discussões e os estudos que estão sendo feitos. A partir dessa
dessa integração entre um coronavírus e esses vírus, o coronavírus de morcego e esses coronavírus de outros animais, poderia ter ocorrido alguma mutação, e aí, quando esse coronavírus foi transmitido para humanos, que a gente chama de transmissão zoonótica, esse coronavírus pode ser a partir de um único indivíduo, que é o primeiro caso, né? Esse único indivíduo, ele pode entrar em contato com a comunidade e, através de aglomerações ou de viagens, espalhar o coronavírus, o SARS-CoV-2, para o mundo. Ou através dos primeiros casos de hospitalização, de infecção, tanto no local, né, da própria, o mercado de frutos do mar, ou como no ambiente hospitalar para outros pacientes, inclusive para a transmissão nosocomial, que é o caso dos profissionais de saúde. Esses coronavírus também potencializaram a sua dispersão. Até você descobrir o que era que estava causando essa pneumonia viral, né, essa síndrome respiratória aguda, demandou um tempo. Então, enquanto isso, até a transmissão ser sustentada e chegar aos órgãos públicos de saúde, demorou um certo período, claro, e aí também, após isso, no início de 2020, foi declarada, então, a pandemia. Então, qual seria essa origem, né? O SARS-CoV-2, a hipótese é que ele evoluiu para uma ligação receptor humano da enzima conversor de angiotensina 2 com alta afinidade. Então, ele conseguiu ligar com esse receptor humano e essa ligação foi com uma alta afinidade. Quais seriam as hipóteses para que isso acontecesse? Através de uma seleção natural em um hospedeiro animal, pode ter sido antes da transmissão zoonótica, seja no morcego ou seja em algum outro animal, um hospedeiro intermediário, ou através da seleção natural em humanos, após a transmissão zoonótica. Então, tem essas duas hipóteses que estão sendo testadas. Esse primeiro artigo, que descreve a origem, ele propôs essas hipóteses, mas estudos estão sendo desenvolvidos a partir daí. E aí ele relata que é improvável que o SARS-CoV-2 tenha surgido por manipulação laboratorial de coronavírus semelhantes. E aí, de acordo com as primeiras análises de sequenciamento genômico, as origens mais prováveis é que seria o Rhinophilus afnis, que é o morcego, poderia albergar o coronavírus, porque foi detectado por análise filogenética semelhança com o coronavírus do Rhinophilus afnis, e também o pangolim, que é o Mani javanica, que também apresenta uma semelhança genômica com o SARS-CoV-2. Então, esses são os dois potenciais hospedeiros, né? O morcego e o pangolim. E isso tudo acoplado com essas estruturas de Wuhan, né? Que é desse mercado de frutos do mar, né? Mas é mercado de todo tipo de animal, com toda esse ambiente inóspito poderia contribuir, que é um fator ambiental importante, para a disseminação do SARS-CoV-2. Então, quando a gente fala do sequenciamento genômico, existe um banco de dados mundial, que é o GISAID, que até o momento tem 50 mil sequências completas do genoma de SARS-CoV-2. Então, pesquisadores de todo mundo, eles depositam nesse banco de dados a sequência. Por quê? Para a gente poder acompanhar como que esse vírus está evoluindo, se ele está sofrendo mutação, e isso é importante não só para isso, né? Porque, claro que a gente precisa saber se o vírus está sofrendo mutação, mas é bom também porque a gente consegue acompanhar o caminho desse vírus, que é o caminho evolutivo. Então, a taxa de mutação do SARS-CoV-2 hoje é de 8 vezes 10 a menos 4 substituições por sítio por ano, que é uma mutação considerada normal para vírus de RNA, então não é um vírus que sofre tanta mutação, o vírus tem uma mutação estável, e através desses estudos de sequenciamento genômico, descobriram que o SARS-CoV-2 é 79% idêntico ao SARS-CoV-1 e 50% idêntico ao MERS-CoV-2. E trabalhos vêm sendo desenvolvidos, né, para estabelecer a metodologia de sequenciamento completo pelo Illumina e também a vigilância epidemiológica. A epidemiologia molecular é uma ferramenta muito importante na virologia, porque você consegue confirmar, por exemplo, tem
esse artigo da Paola Rezende, que revela, através da vigilância molecular, revela que tem uma transmissão comunitária entre a população e que existe uma linhagem que é mais predominante no Brasil, que acabou se espalhando pelo Brasil inteiro. Então, eu vou mostrar para vocês como que é esse site. É um link aqui, só espero que funcione. É um link do Gizeita, e que tem todas essas informações. Depois eu tenho um link lá para vocês também olharem e acompanharem. Já foram depositadas 50 mil sequências nesse site. E aqui vocês conseguem ver, na verdade, essas são as árvores filogenéticas, né? A gente não consegue depositar todas as 50, mas tem uma representação de 2.982 genomas completos depositados nessa plataforma. E cada pontinho desse corresponde a uma linhagem diferente. E através desse site, que é muito interessante para você ver a evolução e como é que está sendo esse caminho evolutivo do SARS-CoV-2, você consegue acompanhar como que foi essa dispersão do SARS-CoV-2 pelo mundo. Então, vou mostrar aqui um play. Começando lá na China, com um padrão de distribuição bem local, né, na China, se espalhando pelo início para a Europa, uns casos no sul da Ásia. Aí, depois começou a ir para os Estados Unidos, e depois, de sustentado na Europa, nos Estados Unidos, ele vai começar a se espalhar para o Brasil. Então, a nossa introdução foi um pouco posterior à de outros países. E aí, a partir daqui, cada linhagem vai se estabelecer pelo seu país. Só para vocês terem uma ideia de como que é esse monitoramento epidemiológico. E aqui a gente consegue ver as mutações que estão ocorrendo e para acompanhar se essas mutações causam alguma alteração, e os pesquisadores ainda estão analisando esses dados. Mas é super interessante, isso é muito importante. Essa ferramenta foi desenvolvida para influenza e agora está sendo usada para coronavírus, tá? Então, agora vocês têm como acompanhar também. Deixa eu voltar aqui para os slides. E como que é a transmissão, né, do SARS-CoV-2? Tem várias hipóteses e várias vias de possíveis transmissão ou não, né? A principal é a via respiratória, né, através de gotículas de pessoas infectadas. Então, ao falar, ao tossir, ao espirrar, esses aerossóis podem se dispersar. E também, quando você está num ambiente com muita carga viral, como nos hospitais, qualquer procedimento que cause uma aerosolização das gotículas respiratórias potencialmente infecciosas, ou até outros materiais potencialmente infecciosos, podem ser uma via de infecção. Por isso que vocês, profissionais de saúde, nós, profissionais de saúde, somos altamente expostos, né? Então, outro cuidado importante são os fômites, né, as superfícies, objetos contaminados, importante higienização das mãos, a limpeza dos ambientes, para evitar essa transmissão. E existe a hipótese da transmissão fecal-oral, fecal-respiratória, mas as evidências científicas são insuficientes, apesar de ter sido detectado, por exemplo, nesse estudo, que fez um levantamento de todos os estudos até hoje, 17 estudos, ele até detectou RNA viral em 43,7% das amostras. Mas, quando eles vão fazer em cultura de células para ver essa infectividade, é muito baixa, e então é necessário mais pesquisas com mais efetividade, maior número amostral, e também o que os estudos têm descrito, a necessidade de pesquisar também os bioaerossóis. Será que na descarga tem algum processo de aerolização? Né? Então, são vias importantes que merecem mais estudos, mas que não tem tanto potencial quanto a gente achava no passado. Mas essa detecção do RNA viral é muito importante, uma ferramenta de monitoramento epidemiológico pelo esgoto, porque o RNA viral do SARS-CoV-2 ele pode estar presente no esgoto, e com isso a gente consegue monitorar aonde que ele pode, de que bairro ou de que localidade ele pode estar sendo originado, e aí usar como uma ferramenta de política pública para direcionar o recurso para aquele local. Então, isso é muito útil para locais que têm uma condição de saneamento básico, que consegue, né, ter a coleta de esgotos, mas locais que não têm, é mais difícil, porque você não tem como saber de onde está vindo aquele material. E como o RNA viral ele é muito menos estável do que qualquer outro RNA viral, por exemplo, de outros vírus gastroentéricos, que eles apresentam um capsídeo, uma estrutura capsídica mais resistente,
Então, o RNA viral do SARS-CoV-2 era uma ferramenta em tempo real. Então, se detectou é porque tem caso ativo e é bom para detectar também os casos assintomáticos. E como não tem como testar toda a população, é uma ferramenta importante. E a transmissão vertical, até o momento, não foi verificada, né? Transmissão de mãe para o feto. Então, no desenvolvimento da doença, existem diversos fatores do hospedeiro que vão influenciar na patogênese do SARS-CoV-2. As hipóteses são que a enzima conversora de angiotensina humana possa exercer um papel importante. Então, os indivíduos mais suscetíveis à forma grave, idosos com maior de 65 anos, pessoas com doenças adjacentes, têm um risco maior. Então, essa população tem que ficar mais recolhida em isolamento domiciliar e para evitar, então, que elas adoeçam, porque elas têm mais risco de desenvolver a forma grave. E, além disso, o SARS-CoV-2 ele provoca o efeito citopático no local e uma tempestade de citocinas, que é o grande calcanhar de Aquiles, né, que os imunologistas e os virologistas estão estudando, porque gera uma resposta inflamatória muito sustentada, que é muito difícil de reverter. Além disso, tem a hipóxia, né, a falta de ar, evolução para o choque séptico, e isso tudo pode estar relacionado às condições críticas dos pacientes, como as condições de saúde, a hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes, doença cardiovascular, e isso tudo, todos esses fatores do hospedeiro podem levar a complicações como síndrome do desconforto respiratório, o choque séptico, a acidose metabólica, que é difícil do profissional médico corrigir, a disfunção na coagulação, a cascata de coagulação ela é desregulada e levando então à falência múltipla dos órgãos. Então, como que é o desenvolvimento do SARS-CoV-2, né? Então, sinais e sintomas, eles aparecem de 2 a 14 dias após a exposição. Então, ele tem um período de incubação longo. Até a pessoa vir a desenvolver um sintoma, um sinal e um sintoma, é um período longo, né? Então, até esse sinal e sintoma aparecer, ela está transmitindo o vírus. Então, os sinais e sintomas são febre, calafrio, tosse, falta de ar, dificuldade em respirar, fadiga, prostração, dor no corpo, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, dor de garganta, congestão nasal ou coriza, náusea ou vômito e diarreia. E aí nós temos vários tipos de sinais e sintomas, né? Nós temos os indivíduos que são assintomáticos, que eles não apresentam sintomas, mas podem transmitir. Inclusive, pode apresentar alteração por diagnóstico por imagem, como pneumonia, mas não apresentaram nada visível de sinal, de sintomas. E tem os pré-sintomáticos, que são aqueles que ainda não apresentam sintomas, mas também podem transmitir, que estão naquele período de incubação. E tem evolução, né, entre os casos leves e casos graves. E os casos graves vão evoluir para pneumonia, insuficiência respiratória e morte. No Brasil, a subnotificação é descrita até pela Organização Mundial de Saúde, com registro de 34% dos casos, né? A taxa de letalidade descrita é de 1,38% no mundo, então, a partir de todo esse avanço do SARS-CoV-2, a gente consegue definir qual é essa taxa de letalidade real. E para cada morte, a estimativa do Imperial College é que 72,5 pessoas estejam infectadas. E o que a Organização Mundial de Saúde tem alarmado a população e divulgado que está ocorrendo um aumento acelerado de novos casos, certo? Como que está a Covid hoje, 23 de 6 de 2020? Nós temos cerca de 8 milhões, quase 9 milhões de casos confirmados no mundo, com 469 mil óbitos confirmados. Sendo que no Brasil nós temos 1 milhão de casos confirmados, com cerca de 50.600 óbitos confirmados. Então, o Brasil hoje representa 12% dos casos e 10,77% dos óbitos. E uma preocupação crescente dos cientistas e dos profissionais de saúde é com o início do inverno, que poderia contribuir para a disseminação não só do SARS-CoV-2, como várias outras doenças infecciosas respiratórias, certo? E quais são as perspectivas, então, de uma vacina, né? Então, existem duas formas básicas de proteção. Existe o soro, que é um anticorpo, né? Esse soro
que conteria, então, o plasma de pessoas curadas da Covid-19, ele poderia ser usado como uma forma de tratamento, né? Mas é um tratamento pontual e limitado, a gente não tem oferta de para todo mundo, e vai lá e trata para algumas pessoas e resolve por um momento, mas ele ainda está em fase de teste, ele tem suas limitações, se esse soro tem anticorpos neutralizantes, então é mais limitado. E a vacina, que é o que todo mundo quer, a vacina ela vai conter os antígenos. Os antígenos, aí sim, vão gerar uma resposta imune, o que a gente quer que essa resposta imune seja protetora, né? Para poder vacinar a população e que a população possa voltar a ter sua vida normal e com as suas atividades normais, trabalhar, passear, viajar. E a proteína, que seria a mais imunogênica, que seria usada para a produção de vacina, é a proteína spike, que é aquela proteína do capsídeo mais externa, que é responsável por dar o nome, né, de coro. Então, existem dois tipos de vacina, a vacina atenuada e a vacina inativada. A maioria das vacinas para SARS-CoV-2 são vacinas inativadas, e a vacina inativada, ela não é capaz de se replicar, ela seria usada porque é uma vacina segura e duradoura, e o que a gente quer é isso, a gente quer uma eficácia da vacina, então a gente quer uma duplinha, que ela seja segura e duradoura, para a gente não precisar ficar tomando essa vacina várias vezes ou todo ano. Então, a vacina inativada seria uma boa candidata para isso. A vacina atenuada não seria ideal, porque a vacina atenuada ela só pode ser utilizada por um grupo mais restrito, populações de risco acabam ficando de fora. Já a vacina inativada ela pode ser usada pela maioria da população, e o objetivo principal aqui, claro, é a produção dos anticorpos neutralizantes. O que é um anticorpo neutralizante? Ele se liga no vírus, e a partir disso ele bloqueia que esse vírus entre nas células. E isso é o mais importante, junto com a segurança e a durabilidade dessa vacina, que ela gera uma resposta imune segura, duradoura e com anticorpos neutralizantes, certo? E quais são as fases de uma vacina? Você quer fazer uma vacina hoje, tem um grupo de pesquisa. Existem várias etapas de produção da vacina. Vai dar para fase pré-clínica, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. E geralmente isso dura 10 anos, porque é bastante burocrático e bastante detalhado. A vacina tem que preencher diversos requisitos, tem que passar por um comitê de éticas em pesquisa. Então, para SARS-CoV-2, para produzir uma vacina, tem umas fases que vão ser acopladas com outras, será? Ou será que essas fases vão ser aceleradas com grupos mais expostos? Tem várias perguntas e várias vacinas sendo feitas. Então, na fase pré-clínica, que é antes de testar nos grupos de pessoas, né, não envolve ainda a aplicação na população, eu escolho qual seria o alvo da minha vacina e a partir da escolha desse alvo, eu vou testar em um modelo animal, qual seria o animal adequado para testar essa vacina. Então, tem a fase pré-clínica, essa fase aqui é a fase pré-clínica, é antes de testar na população. Escolhi, testei em modelo animal, tudo bem, passou. Então, eu vou testar passar para a fase 2. Foi adequado, o Comitê de Ética dos Animais aprovou, é uma vacina que não causou nenhum problema para os animais, é um alvo adequado. Na fase 1, eu já vou testar essa vacina em pessoas. Então, é um teste de segurança. Eu uso um grupo reduzido e pessoas saudáveis. E para todas essas fases, o ideal, é claro, que eles exigem que você não tenha tido coronavírus, que não tenha sido infectado pelo SARS-CoV-2. Então, esse grupo reduzido para testar segurança, não teve nenhum problema de segurança, passou nos testes de efeitos adversos e tudo mais, testou. Foi lá aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, a partir daí eu posso testar na fase 2. A fase 2 é um teste de eficácia. Eu quero saber se gerou uma resposta imune nesse grupo, e aí já é um grupo maior, de pessoas saudáveis, um grupo maior. Gerou resposta imune? Sim ou não? E quantas doses? Quantas doses são necessárias para eu gerar uma resposta imune? Às vezes, a vacina inativada, ela precisa de mais doses para você gerar uma resposta imune, né? Então, o que eles vão ter, os pesquisadores, os cientistas e no mundo inteiro, eles vão testar para ver se uma dose é suficiente, se seria necessário 2. Isso tudo aumenta, né, nos custos, tem toda a conta de custo-benefício para você disponibilizar uma dose ou 2. E a necessidade, então,
de ampliar a produção depois, se forem duas doses, certo? Então, testou. Passou? Tá tudo bem. Aí a gente entra na fase 3. A fase 3 também é um teste de eficácia, mas eu quero saber se a resposta imune é protetora. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu testo num grupo maior de pessoas, geralmente são pessoas altamente expostas, porque eu quero que essa pessoa quero saber se a resposta imune é protetora. Então, é um grupo maior de pessoas e o público-alvo são profissionais de saúde, pessoas que trabalham em atividades essenciais nos hospitais, não só os profissionais de saúde diretamente. Quero saber se está protegendo eles. E essa fase, a fase 3, é a mais importante. Por quê? Se essa resposta imune não protegeu o profissional de saúde, volta tudo lá para o início. É a fase mais crítica, né, de produção de vacinas. Por isso que a gente não pode muitas vezes dizer se essa vacina, o tempo dessa vacina ou quando que ela vai estar disponível para a população, porque a gente tem que permitir que esse profissional ele se exponha naturalmente, porque a gente não pode obrigar e não é ético você expor uma pessoa propositalmente, desafiar ela com isso, não é ético. Mas a gente tem que esperar o tempo desse profissional de saúde se expor e confirmar que ele está protegido. E o mais importante, se essa resposta também vai ser por um tempo maior. Quanto tempo será que essa resposta da vacina vai ser detectada na pessoa? Então, esse estudo vai demandar um tempo maior. Será que vão ser 3 meses? Será que vão ser 6 meses? Quanto tempo, né? E aí, depois disso, entra a fase 4. A fase 4 é a fase, então, de produção. Passou em todas essas fases, para vocês verem como é complexo. Na fase 4, quando começa a produzir a vacina, quando começa a testar num grupo maior de pessoas, vai testando em escalas, não tem como você sair aplicando a vacina em um monte de gente de uma vez, provavelmente vão ser no mundo inteiro, todos os profissionais de saúde vão começar sendo testados, aplicados com essa vacina, e eles vão verificar esses efeitos colaterais, se existe algum impedimento. Então, mesmo na fase comercial, a vacina ainda está sendo avaliada. Então, tem uma grande demanda da população por que todas essas fases sejam cumpridas, né? Mas tem uma importância para as indústrias que estão produzindo, as indústrias farmacêuticas, produtoras de anticorpos, que é de vacinas, que é produzir uma vacina em pouco tempo e com o menor risco possível, sem efeitos colaterais, certo? Então, para falar para vocês, existem 13 ensaios clínicos acontecendo para produção de vacinas e 129 ensaios pré-clínicos. Então, a maioria das vacinas estão lá na fase de testagem de escolha do alvo e qual é o melhor modelo animal. Então, estão na fase muito inicial, que são esses 129. E 13 já tem um potencial, né, de irem avançando, mas isso tudo é um recorte da Organização Mundial de Saúde de hoje, e dependendo, isso tudo vai mudar, pode ser que no próximo mês ou nos próximos meses isso já mude. Então, hoje nós temos algumas principais vacinas em fases mais avançadas. A vacina da AstraZeneca, da Universidade de Oxford, é uma das mais avançadas, porque ela já estava sendo feita para MERS-CoV, né? Então, ela e a CanSino Biológicos, ambas são de vetores virais. O que é uma vacina de vetor viral? Elas usam a estrutura de um vírus, do adenovírus, somente a estrutura, mas elas têm o material genético e outras. É como se ela substituísse uma parte do adenovírus e colocasse uma parte do SARS-CoV-2. Então, ela tem uma estrutura quimérica, né? Tem uma parte do adenovírus e tem uma parte do SARS-CoV-2. E aí, com isso, elas podem ser feitas em grande quantidade, num potencial maior, porque elas são vetores virais. O adenovírus tem a capacidade de ser produzido em larga escala e, a partir daí, você utilizar esse vetor viral como uma possível vacina, porque esse vetor viral vai carregar o SARS-CoV-2. E essa vacina, ela está na fase 2 e 3, começou a ser testada agora no Brasil, pela Unifesp, em profissionais de saúde. Então, por que muitas indústrias estão vindo para o Brasil? Porque aqui ainda tem muitos casos ativos, muitos casos
novos acontecendo, então é importante para essas indústrias delas terem um local que elas possam testar para que tem esses casos ativos, né? Então, a CanSino Biológicos também usa vetor viral, mas ela está sendo testada lá na China. Está numa fase mais inicial. Outra vacina que está sendo bem vinculada na imprensa é a Sinovac Biotech, que é uma vacina chinesa. Ela já é uma vacina inativada, né? Então, ela tem o vírus inativado. E ela está sendo testada nas fases 2 e 3 agora no Brasil, junto com o Instituto Butantan. Essa vacina também tem um potencial as fases que ela está. Tanto a AstraZeneca quanto a Sinovac. Todas estão na fase 2 e, se tudo der certo, vão caminhar para a fase 3. Então, muitas vacinas, elas terminam uma fase, confirmam e já após passarem pelo comitê de ética, já vão para a próxima fase, né? Tem outras vacinas chinesas, como do Instituto de Wuhan e outra do Instituto de Beijing, que também são inativadas, também estão em fase 1 e 2 na China. E também tem outras duas vacinas, que é a Moderna da NIAID e a BioNTech Pfizer, da Pfizer, né? Que são vacinas de RNA mensageiro. São umas vacinas que nunca foram usadas em humanos, né? São vacinas, vamos dizer, as mais diferentonas. O bom de trabalhar com RNA mensageiro, que seria mais fácil de produzir, mais rápido de produzir, e disponibilizar para a população, mas ainda nunca tinha sido usado, né? Então, está em fase 2, e a Inove Farmacêutica, que é uma vacina de DNA, que está em fase 1. Então, esses são basicamente todos os tipos de vacinas, uma representação, né, de todos os tipos de vacinas, vetor viral, inativada e vacinas de material genético, são as principais que estão sendo testadas na população. E sendo que nessas fases 2 e 3, o público-alvo acaba sendo profissionais de saúde, por estarem, obviamente, mais expostos, né? E a partir daí, na fase 4, o que a gente espera, dependendo da disponibilidade dos países e dos acordos, né, de produção, produzir bilhões de quantidades para serem distribuídas. Mas a partir daí, todo esse panorama, o que é importante a gente conversar porque se a vacina não avançar de uma fase, ela tem que retornar lá por início. Então, é muito importante ter essa noção, né, que o fator tempo ainda é muito delicado de se trabalhar, porque é uma produção inédita, está sendo desenvolvida uma vacina num tempo inédito, né? Porque tem uma perspectiva, né, de uma urgência. Aí as pessoas falam, vai ter vacina disponível de 12 a 18 meses. Será? Será que a gente consegue? Será que essas seriam as potenciais? Será que daqui a pouco não surgiria uma outra que seria tão potencial ou mais potencial dessas? E quais seriam os possíveis efeitos colaterais, né, de usar essas vacinas? Tem todo um estudo que ainda tem muita pesquisa a ser feita, muito trabalho, e a gente, como profissional de saúde, a gente tem que mostrar essa realidade para a população, e quando a gente for divulgado sobre as vacinas, para falar sobre as vacinas, que a gente ainda não tem tempo certo, né? Então, era basicamente isso, meu tempo está se esgotando. E eu queria terminar só com uma frase, né? Porque eu sou formada pela Fiocruz no mestrado e agora estou no doutorado, que é uma frase do Dr. Herman, que foi um grande virologista que faleceu, dia 21/6, fez aniversário de 10 anos da sua morte, que basta que os pesquisadores olhem pela janela e se deparem com a carência das comunidades que nos cercam para se certificarem do quanto o nosso trabalho é importante, né? Então, a Fiocruz, né, cercada por comunidades, então a gente trabalha também para a comunidade, essas vacinas têm que estar disponíveis para essa comunidade também, e é muito importante a gente, como pesquisador, como estudante de graduação, ter a noção de que a gente trabalha para a população, né? E aí eu deixo aqui meu Instagram lá junto com o pessoal do Dr. Everose, tem um grupo de cientistas trabalhando com divulgação científica, meu e-mail institucional e o e-mail do Gmail para vocês, o que vocês precisarem. E aqui, no fim, eu coloquei algumas informações para vocês quiserem estudar mais, se aprofundar nos estudos, porque esse é um momento único da ciência, é um momento de visibilidade da ciência, de falar da ciência, de discutir isso com qualquer pessoa. Então, se vocês querem ver os artigos científicos, óbvio que vocês vão lá no PubMed, no NCBI, que tem lá a parte só para falar do SARS-CoV-2,
para vocês terem uma atualização do que está sendo discutido, né? A literatura é sempre em inglês, então é importante para se atualizar sobre o assunto. Onde estão os ensaios clínicos de vacinas, lá no Clinical Trials. O site da Fundação Oswaldo Cruz, que tem no portal Fiocruz, né, tem uma seção só sobre coronavírus, onde que é o link, né, do sequenciamento genômico do SARS-CoV-2, que é no GISAID, para vocês acompanharem essa evolução, acompanharem todo esse tempo, né, de evolução genômica do SARS-CoV-2. Tem o Infogrip, que é muito interessante para você acompanhar o monitoramento de síndrome respiratória aguda grave de pessoas hospitalizadas no Brasil e por estado. Tem o Monitora Covid, que é interessante para você ver os novos casos, né, a incidência de SARS-CoV-2, da Covid-19, e os dados por município. Eu quero saber como está a evolução na cidade do Rio de Janeiro especificamente, ou numa cidade mais interiorana. Isso é importante para a gente acompanhar, porque às vezes uma cidade tem uma evolução diferente da outra. E tem um curso também para profissionais de saúde da Fiocruz, que é do campus virtual, sobre Covid-19. É muito interessante, muito importante para vocês todos fazerem. Muito obrigado, Natália. A palestra foi incrível. Agradeço muito você ter aceitado o nosso convite. E agora a gente passa a bola para a Carolina. Olá, boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar falando um pouco sobre o tema que mudou a vida de todo mundo. Vou só colocar minha apresentação aqui para partilhar. Tá todo mundo me escutando, né? Tá todo mundo ok? Porque eu não consigo me ver nessa apresentação. Então, vai ser uma apresentação para mim às cegas. Eu vou ficar olhando para a minha apresentação e conversando com vocês, tá? A Natália falou muito bem da parte laboratorial, né, do vírus, a origem, a vacina, o que nós temos pela frente, e eu vou falar da parte prática, o que está acontecendo dentro dos hospitais. Eu trabalho em hospital já tem bastante tempo, e eu ainda tenho muito tempo pela frente ainda, e a Covid foi uma doença que pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava preparado para isso, nenhum hospital estava preparado, foi todo mundo pego de surpresa. Tudo que nós fazemos hoje é muito empírico e é tentativa e erro, tá? Não existe tratamento protocolado para COVID, tá? Infelizmente não tem. E o paciente ele tem uma resposta muito individualizada, ou seja, cada um se comporta de uma maneira. E isso dificulta muito você até estabelecer um tratamento, porque como cada um age e reage de uma maneira, você fica sem saber se o procedimento que você está fazendo para um vai ser benéfico para o outro. Então, é uma doença hoje que você não tem um protocolo pré-estabelecido, você não consegue dizer assim, olha, vamos fazer A, B e C, vamos monitorar C, D e E, você não consegue, você vai fazendo tentativa e erro, e os protocolos vão mudando a cada momento, de acordo com as pesquisas, as respostas e as observações e os relatos de caso. Então, eu coloco a minha apresentação com medicamentos utilizados no combate à Covid-19. O que nós estamos utilizando hoje? Eu vou apresentar para vocês várias alternativas terapêuticas, o que já foi experimentado, o que está sendo experimentado, tá? E depois nós vamos fazer um exercício. Eu trouxe prescrições de pacientes que estão nesse momento internados, estão com a Covid, estão em estado grave, estão em CTIs Covid, que hoje os hospitais eles têm dividido CTI normal, como se um CTI fosse normal, né? Não é. Mas CTI com os pacientes que precisam de CTI, um pós-operatório, né, um apendicite, transplante, isso seriam pessoas com um CTI normal. E temos o CTI COVID, que ele fica isolado em outra área, né, com uma equipe específica, com paramentação específica. Então,
trazer para vocês, eu trouxe para vocês prescrições de pacientes que estão internados hoje, tá bom? E vamos avaliar essas prescrições. O que está sendo feito agora, nesse exato momento? Prescrição do dia 20, prescrição do dia 21, hoje é dia 23, são pessoas reais que estão lá internadas, e o que nós estamos fazendo para tentar salvar essas pessoas, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma tabela. Essa tabela eu tirei de uma sociedade americana farmacêutica, tem uma referência aqui embaixo, tá? Essa tabela, essa sociedade, ela faz ações, né, para otimizar a utilização de medicamentos. E o que essa sociedade fez? Ela dividiu os medicamentos em 3 categorias: medicamentos antivirais, medicamentos de suporte e outros, tá? Vocês veem aqui que é muita coisa que está sendo estudada, muita coisa que está sendo testada. Eu vou focar aqui para vocês o que no Brasil nós já estamos fazendo, o que fizeram, os mais importantes, tá? Os de maior relevância, para a gente depois, se quiserem, a gente pode discutir os outros, porque senão ficaríamos 2 horas aqui falando só sobre os medicamentos. E como vocês podem ver aqui, outros, né? Tem ivermectina, tem anita, tem anticoagulante, e você tem medicamento para HIV que você testa, você está testando até talidomida, você está testando para isso. Então, vou focar só no que realmente está sendo utilizado, ou já foi testado, o que é mais comum, que é a nossa realidade, tá? Eu vou começar pela cloroquina, hidroxicloroquina. Por que eu vou começar por ela? Porque ela foi o grande medicamento que surgiu como uma forma de cura dessa doença, tá? Esse foi o artigo publicado, ele tá com uma seta aqui na frente porque ele foi retirado, tá? E o que acontece? É um artigo francês, ele foi publicado nessa revista, e ele não foi revisado por pares, ele não teve uma revisão. Isso foi muito ruim, porque ele foi publicado, e sem revisão, sem uma avaliação da metodologia mais criteriosa. Uma coisa que está acontecendo hoje, né, que está sendo publicado muita coisa, a gente está com uma chuva de publicações, toda hora publica-se coisa, e a maioria não é revisada, não é avaliada de forma criteriosa. Eu não sei quem aqui já tentou publicar artigo científico, é muito difícil, entendeu? Muito difícil, artigo vai e volta, e agora nesse período Covid estão publicando tudo toda hora. Então esse foi o primeiro artigo que deu o start, que falava que a hidroxicloroquina com a azitromicina curava 100% dos pacientes. Mas era um estudo com muitas falhas metodológicas. E de todos os pacientes, alguns saíram, outros morreram, e você não teve uma avaliação muito... O N foi muito pequeno, então, assim, teve muitas falhas. Só que ele desencadeou uma moda, uma loucura, e até interferiu politicamente em muitos países. A cloroquina é a salvação. Mas por que ela é a salvação? Conta de um artigo, isso foi muito ruim. Eu saí aqui. E aí, o que acontece? A revista Lancet, ela publicou agora, 22 de maio, uma retratação por conta disso tudo. E o que a revista falou? Não, olha só, a cloroquina não é salvação para o Covid. Não é. Entendeu? Ela tem muitos problemas. E nós fizemos um estudo maior, mais robusto, e conseguimos verificar que não é assim que funciona. Ela não é a salvação do planeta. Ela tem limitações. Então, esse estudo que eu estou mostrando para vocês agora, do Lancet, o que ele fez? Ele pegou 96 mil pacientes, N grande, tais pelo mundo, tá? E ele avaliou grupo de cloroquina isolada, hidroxicloroquina isolada, cloroquina com azitromicina, com 100, né? E foi observado o seguinte, que não teve diferença da mortalidade. O parâmetro era justamente ver a mortalidade, e ele não teve diferença. Você faz com 100, não faz efeito. Né? É até assim, difícil falar assim, a cloroquina não faz efeito, precisa de muito mais estudo. E não foi possível confirmar um benefício, tá?
E o que acontece? Além de você não conseguir confirmar um benefício dessa associação, eles viram que os pacientes tinham muito mais, uma frequência maior de arritmia, ou seja, isso prejudicava o paciente. Ou seja, você já tinha um paciente agravado, né, com complicações, e isso poderia piorar o caso clínico dele. Depois desse artigo do Lancet, surgiram outros também, que estou mostrando aqui para vocês, que falam da não evidência clínica da cloroquina. Então, a gente tem aqui também no Meder, né, que foi o mesmo que publicou o artigo francês, falando também dessa não evidência. Tem um outro artigo, né, americano que fala sobre, comparando, né, em hospitais de Nova York. Esse artigo aqui de baixo até tem algumas críticas em relação à metodologia, algumas falhas, mas também fala que não teve diferença você usar e não usar. E o que é a cloroquina? Né, falando rapidamente, é um medicamento antimalárico, tem as formas cloridato, de cloridato de fosfato, tá? E vários artigos que eu coloquei aqui embaixo mostram a atividade in vitro, tá? Então, ela tem atividade in vitro para SARS-CoV-2 em várias células, só que é aquilo, lá no laboratório, ela funcionou, beleza, mas quando você faz o ensaio clínico, ela não teve uma resposta eficiente. Esse aqui é um estudo brasileiro. Eu achei bacana mostrar para vocês que o Brasil também está produzindo muita coisa legal, tá? É do Amazonas, esse artigo. O pessoal do Amazonas estava fazendo, além do que, a região norte do Brasil é a região que mais sofreu com o Covid. Eu não tinha parado para pensar nisso. A gente foca muito em Rio de Janeiro, São Paulo, né? Mas a região norte, nordeste, que mais carece de estrutura, realmente ia ser aquela mais prejudicada. E a gente não parou para pensar nisso. Então, realmente, o norte e o nordeste são lugares, principalmente o norte, né, que a gente viu que em Belém foi muito ruim a Covid para as pessoas. E o pessoal da Universidade do Estado do Amazonas fez esse artigo testando a cloroquina, tá? Ele utilizou 81 pacientes para receber cloroquina em doses altas e doses mais baixas, tá? Todos os pacientes receberam azitromicina também, ou seja, um outro antibiótico, tá? E também receberam oseltamivir. E o que acontece? Ele foi interrompido por conta de problemas de arritmia nos pacientes. Aqueles que receberam uma dose muito elevada de cloroquina tiveram arritmia. Então, o estudo teve que ser parado com esse grupo, e eles fizeram uma primeira publicação, tá? E o estudo continua, mas com doses menores de cloroquina. Ou seja, para vocês verem que tem estudos, né, fazendo ensaios clínicos com esse medicamento, que lá no início foi o boom, e que não está dando muito efeito, ainda não é a chave para o nosso problema. A hidroxicloroquina, mostrando para vocês que o nome comercial dele é o Reuquinol, tá? Ou Plaquenol, também ele é um antirreumático, utilizado no tratamento de lúpus e de artrite reumatoide, muito utilizado. Assim, o paciente começa a utilizar ele no início, mas depois ele muda para outros tratamentos, mas assim, sabe, aquela coisa básica, assim, para lúpus e artrite. O que você vai começar a tomar? Hidroxicloroquina, tá? Ele tem uma cardiotoxicidade também, mas um pouco até menor do que a cloroquina. E esses dois artigos que eu estou mostrando para vocês mostram a atividade in vitro também da hidroxicloroquina, assim como a cloroquina. E ele parece que é mais potente do que a cloroquina in vitro. Mas os dados adicionais são necessários, como eu coloquei aqui. Por quê? Né? In vitro, ele funciona muito bem, tá? Mas no ensaio clínico não foi bacana. Muitos dos medicamentos que eu vou mostrar para vocês aqui, no laboratório, com as células, funciona muito bem, muito, muito bem. Mas quando você coloca no rato, quando coloca no macaco, não funciona. Então, por isso que a gente está com uma doença muito difícil de tratar, com respostas muito diferentes. Que na célula, lá no laboratório, você consegue uma resposta, só que quando você fazer experimentação animal, você não tem resposta, é muito difícil, tá bom? Então, passado esse período de cloroquina e hidroxicloroquina, eu trouxe para vocês aqui
uma coisa que me chamou muita atenção. Essa publicação aqui do Ministério da Saúde, do dia 20 de maio, já tem praticamente um mês, tá? E como eu falei para vocês, é um medicamento que foi utilizado como, não vou falar arma política, que eu acho que é um termo muito feio, né? Mas é uma questão política, né? E o Ministério da Saúde emite uma nota, há um mês atrás, que fala que cloroquina pode ser utilizada em sinais e sintomas leves. E ela manda essa nota informativa como orientação. Entendeu? Então, mostro para vocês, assim, como na nossa profissão a gente tem que ser crítico. Isso aqui é uma orientação, não é uma obrigação, tá? E eu, na minha parte prática, vou falar para vocês, ninguém está fazendo uso de cloroquina, tá? Lá no início, no boom, março, abril, o pessoal estava usando. Agora, não está mais usando. Porque viram o seguinte, que não tem diferença na mortalidade na resposta. O paciente começou, internou, fez cloroquina, piorou, não teve melhora, então, o que os médicos hoje não estão utilizando isso, tá? Mas chama atenção, eu quis mostrar para vocês essa publicação, porque nós temos que ser críticos. Poxa vida, vários estudos estão mostrando que não funciona, e o Ministério da Saúde coloca uma nota dizendo que é para usar, você tem que ser muito crítico. Aí ele fala, fosfatidocloroquina mais azitromicina, hidroxicloroquina mais azitromicina. Beleza. Aí depois ele fala, sinais e sintomas moderados, tá? Como eu estou mostrando para vocês. E ele, nesse momento aqui, aí eu não vou mais criticar, eu vou falar algo positivo. Ele acertou, ele colocou fase 1, fase 2, fase 3, porque a doença, ela hoje é dividida em 3 fases, tá? Fase 1, fase 2, fase 3. A fase 2 em A e B. A fase 1 é aquele com sintomas bem leves, né, o paciente não tem hipóxia, o paciente consegue suportar, tem o cansaço, a dor de cabeça e tal, mas ele não agravou, ele está bem. A fase 2 é quando o paciente começa a ter uma reação inflamatória muito acentuada, tá bom? E o 2A é sem hipóxia e o 2B é com hipóxia. E a fase 3 é onde nós temos a cascata de citocinas, que a Natália falou, que é a parte mais grave do que o paciente pode chegar, que é a resposta hiperinflamatória, tá? E onde que eu acho que essa orientação acertou? Quando ela fala o seguinte, avaliar se há uma infecção bacteriana, por quê? O COVID, ele causa um dano pulmonar tão grande que o nosso corpo fica suscetível, o pulmão fica suscetível a outras doenças. Ou seja, você fica numa sensibilidade inflamatória tão grande que você pode adquirir infecções bacterianas. Então, você vai sempre ver numa pressão de COVID, paciente com COVID, um outro antibiótico, a gente chama de pneumonia secundária ao COVID. Tá? Um antibiótico para fazer um tratamento. Então, ele fala, avaliar a presença de infecção bacteriana. Ótimo, você tem que ver isso. Por isso que a tomografia é muito importante. Você faz tomografia, tá? É o ideal. Raio-X, às vezes, você não vai ter essa aparência do pulmão danificado. Eles chamam de vidro fosco, o pulmão fica fosco, e só na tomografia dá para ver, tá? Considerar a imunoglobulina humana, é interessante. Anticoagulação é importantíssimo, gente. Eu vou te falar, é uma outra chave para você combater a Covid. Porque eles observaram que o pessoal com Covid, ele tem uma hipercoagulação. Você pode gerar trombo, e você com trombo, você pode gerar aneurisma. E aí? Você tem que ter anticoagulação, né? Mas vamos chegar lá. E considerar corticoterapia. Ou seja, antes mesmo da notícia da dexametasona, já pensava em fazer corticoterapia. Isso, na minha cabeça, como farmacêutica, trabalhando no hospital, eu sempre via isso. Paciente grave de CTI, você vai fazer corticoide. Você tem uma resposta inflamatória absurda. Então, você tem que fazer corticoide. Por que para o COVID vai ser diferente? Tá? Você fazer resposta corticoide no início é ruim. Por que é ruim? Fase 1, vou fazer corticoide. Por que seria ruim fazer um corticoide na fase 1? Porque você vai estar diminuindo a sua proteção imunológica, tá? Você está com sintoma leve, você está com cansaço, você não teve febre. Se você fizer uma prednisona, por exemplo, você pode abaixar muito seu sistema imunológico. E isso não é legal, você vai ficar suscetível a outras coisas ou até piorar seu quadro. Mas se você está numa fase 3, que você tem uma resposta inflamatória absurda, e você tem cascata de citocina, vamos fazer um corticoide, vamos fazer uma hidrocortisona, uma metilprednisolona, agora eles viram da dexametasona, a gente vai chegar lá, entendeu? Então,
Para um paciente CTI é muito bom fazer um corticoide, nesse caso. Então, aqui, foi muito assertivo nessa orientação. Mas continuou, cloroquina, azitromicina, hidroxicloroquina, né? E aqui, sinais e sintomas graves com corticoide, que também é o que vou falar, né, sobre isso, que é o que eu já comentei, né? Paciente com superinflamação. E aí ele coloca como referência o artigo que foi rejeitado, que foi tirado do ar, que começou toda a história. Então, assim, tem orientação boa, mas também tem orientação ruim. Eu acho que não tinha que ter isso, tinha que ter tirado esse artigo, mas isso é para a gente pensar né, e refletir sobre o assunto. A azitromicina, como eu falei, né, a azitromicina hoje, para o COVID, ela é a menina dos olhos, uma das meninas dos olhos para o tratamento, tá? O paciente está com suspeita de COVID, a azitromicina. Por quê? Ele tem um efeito imunomodulador e anti-inflamatório muito bom associado. Além de ser um antimicrobiano macrolídeo, né, ele tem uma resposta inflamatória muito interessante, principalmente para doenças respiratórias superiores, dor de garganta, dor de ouvido. Então, a azitromicina é muito boa. Então, ela está sendo a primeira menina dos olhos. Eu, assim, se eu fosse escolher os medicamentos que eu mais gosto para COVID, a azitromicina seria um deles, tá? Então, ele vai ser utilizado como uma terapia adjuvante para fornecer uma cobertura antibacteriana muito boa, tá? Tem essa ação anti-inflamatória muito bacana, tá? E em algumas infecções virais, como a influenza, ele teve uma resposta bem bacana também, tá? Então, até coloquei aqui, tratamento de certas condições respiratórias, como bronquiolite, fibrose cística, DPOC, a azitromicina é muito boa, né? Então, é um antibiótico, assim, que a gente poderia escolher que, não, tá com algum sintoma, vamos utilizar a azitromicina, tá bom? Eu vou passar agora para inibidores da neuraminidase, oseltamivir, né, que é o conhecido Tamiflu. Por que você faz Tamiflu no paciente com COVID? Porque o paciente com COVID, o que acontece? O sintoma dele pode ser confundido com influenza, tá? Então, são sintomas muito parecidos, muito. Febre alta, dor no corpo, e dor na garganta. E aí, você, numa tentativa de proteger o paciente, você faz o Tamiflu também, para poder descartar justamente o influenza. Porque ele pode não estar com Covid, pode estar com influenza. Além dessa teoria de você descartar o influenza, tem artigos, né, que falam que ele pode ter uma certa resposta para o Covid. Então, eu trouxe para vocês aqui um artigo de fevereiro, tá, do Lancet, que ele fala que vários pacientes foram tratados com oseltamivir, entendeu? E os pacientes tiveram uma melhora. Mas, como eu falei para vocês, ele é um medicamento para influenza, ele não é para COVID. Então, nós vamos fazer junto, numa tentativa e erro, é uma coisa muito empírica também. Você não tem um estudo clínico dizendo, não, Tamiflu vai fazer efeito contra o COVID. Não vai, entendeu? Mas é uma tentativa e erro. Por que não fazer? Mal também não vai fazer. Ele pode ajudar. Se ele ajudar, é mais um dado positivo. E a gente tem que ter publicação para isso, tá bom? Então, eu botei aqui, embora o oseltamivir tenha sido amplamente utilizado para casos confirmados com COVID, não há evidências concretas, tá? Então, in vitro, eles também não demonstraram, não foram muito legais in vitro. Como eu falei, ele é para influenza, mas você vai descartar a influenza, entendeu? E se tiver alguma melhora para o paciente, né, isso é dado, que tem que ser anotado, né, e depois publicado. Porque, como eu falei antes, o COVID, ele causa uma lesão pulmonar tão grande que ele fica suscetível a pegar outras coisas. Então, quem não me garante que ele pode pegar uma influenza e um COVID junto? Me parece surreal, Carol, parece, mas hoje mesmo, dia 23, eu estava trabalhando, o setor de DIP ligou, porque tinha uma paciente gestante, tá, isolada, com tuberculose e suspeita de Covid. Como você vai tratar uma pessoa dessa, que já faz tratamento de tuberculose, está grávida e com suspeita de Covid? É muito difícil. Então, a gente vai fazer tentativa e erro, tá? E por que não usar o Tamiflu?
O próximo que eu vou falar, que é um antiviral também, que também era até pouco tempo a menina dos meus olhos também, que é o Remdesivir, tá? Remdesivir é um dos medicamentos antivirais com mais promissores, tá, para COVID, e eu trouxe esse artigo para vocês também. Assim, não foi revisado por pares, é uma pena, essa revista aqui publica muita coisa, mas não é revisado por pares, e é uma falha dela, mas é informação que no macaco o Remdesivir foi muito legal, foi muito bacana, ele deu uma resposta positiva com o Covid. Como eu falei para vocês lá no início, você tem vários medicamentos, você coloca na célula, poxa, inibiu o SARS-CoV-2. Quando coloca no humano, não funciona, mas o Remdesivir deu positivo para macaco. Se ele deu positivo para macaco, poxa, ele pode dar positivo para humano. É o que? É o promissor. Então, esse artigo que eu trouxe para vocês fala justamente isso, em macacos rezos infectados com SARS-CoV-2, eles fizeram um tratamento com o Remdesivir e eles viram que o macaco tinha menos infiltrado pulmonar, tinha baixos títulos de vírus, entendeu? E menor grave, ou seja, foi menos grave com esse tratamento, tá bom? E aqui fala aqui embaixo também, que até marquei, que in vitro e in vidro, eles têm uma eficácia interessante, né, contra o corona. Então, o Remdesivir, ele ainda não está disponível no mercado, ele ainda está em pesquisa, está no final de pesquisa, tá? Como eu falei, no macaco ele foi muito positivo. Eu acredito que o Remdesivir vai ser um potencial, né, mais para frente para o corona. Esse aqui é outro artigo que eu trouxe, tá? Que mostra também como ele foi positivo para o Covid, tá? E ele foi positivo para outros vírus. O Remdesivir, na verdade, ele é um antiviral que ele foi desenvolvido para o Ebola, tá? Mas agora, toda a pesquisa foi passada agora para o Covid, tá bom? E com isso, ele é muito bom para outros vírus, inclusive o corona. Como eu coloquei aqui, não está disponível comercialmente, tá? Mas é o maior promissor que nós temos hoje. O FDA nos Estados Unidos, ele emitiu no dia 1º de maio uma permissão para que seja utilizado em alguns hospitais, tanto crianças quanto adultos, do Remdesivir, tá? Então, são pacientes que vão entrar nesse programa, que tem o Covid confirmado, que tem uma doença grave, a saturação de oxigênio 94% ou menos, ou seja, a saturação é super importante, tá? Você tem que ficar medindo o tempo todo, e o limite é 95%, 94%. Tá bom? Quando eu tive Covid, foi muito ruim isso, tá? E eu ficava o tempo todo medindo, eu tenho um oxímetro, eu ficava o tempo todo medindo, porque se chegasse a 94, eu fiquei assim, não, vou ter que ir para o hospital de novo. E assim, você fica até meio paranoico, né? Não, agora deu 94, agora deu 95, agora deu 98. Então, assim, a saturação é um parâmetro essencial, muito importante no Covid, tá? Então, pacientes com uma saturação mais baixa entrariam nessa pesquisa, tá? E ele é IV, não tem forma oral dele, seria tudo intravenoso, e por conta disso teria que ser administrado por um profissional de saúde. Tá? Isso aqui é um outro artigo que eu trouxe, com 6.000 participantes, tá? De fase 3 do Remdesivir, muito bacana, e ele coloca, né, os braços do estudo, braço 1, braço 2, braço 3, com as dosagens do medicamento, né? O que você faria? Você faria uma dose de ataque, tá? 200 miligramas no primeiro dia, depois 100 miligramas no dia seguinte. Aí você faria 2 a 5 dias, ou 2 a 10 dias, entendeu? E o estudo depois vai detalhado, com ou não medicamentos padrões e tal, você vai distinguindo os pacientes, tá? A estimativa de dados vai ser agora em junho, né? Então, agora em junho nós vamos ter os primeiros resultados desse estudo com Remdesivir. Vamos lá. Ivermectina. Ivermectina, né? Outro é um medicamento que eu quis trazer para vocês, porque saiu na mídia, medicamento para piolho vai salvar o Covid. Aí acaba na farmácia, aí pessoas começam a comprar em veterinária, e aí você tira a ivermectina do mercado, porque começa uma loucura, entendeu? Que ivermectina medicamento para piolho vai salvar o Covid, né?
é muito chato essas notícias que saem, né, e não tem explicações, é muito midiático isso, né. A cloroquina foi assim, a cloroquina vai salvar o planeta. Aí todo mundo foi comprar cloroquina no mercado. Quem tem lúpus e reumatismo não conseguiu comprar. Então, foi muito ruim isso. Aí, de repente, chega ivermectina, vai salvar o planeta. Medicamento para piolho. Tá, mas e aí? Realmente funciona? Não funciona? Quais são as críticas, tá? E muita gente começou a prescrever ivermectina. Não nos hospitais que eu trabalho, mas nos grupos farmacêuticos que eu participo, os colegas gostavam das prescrições e falavam assim, gente, olha isso aqui, o cara tá botando ivermectina com anita e com vitamina C e com zinco e com chá e, porra, sabe? E aí, vocês estão vendo isso? E o que a gente pode falar da ivermectina? Ela é um antihelmíntico, tá? Eu já vi criança convulsionar com isso. É muito desagradável. Porque, como eu falei, você usa muito ele para piolho, né? Só que a dose para criança é muito baixinha. E, infelizmente, tem mães que assim, a criança tá com piolho. Aí vai dar uma ivermectina, um comprimido ou meio comprimido, tá? Aí o piolho não sai. O piolho não vai sair. Porque você tem que sentar com a criança, pegar um pente fino e tirar. Ele vai matar o bicho, mas o bicho vai continuar lá. E aí, o que a mãe fez? Ela começou a dar 1, 2, 3 comprimidos. A criança convulsionou. Isso é um risco, entendeu? Não é brincadeira. Isso aqui não é... Medicamento não é brincadeira, medicamento é coisa séria. E da onde surgiu essa notícia de que ivermectina seria boa para a Covid? Porque teve um estudo aqui, né, que foi de março, aceito em março, né, 29 de março, avaliado em 3 de abril, que ele viu que in vitro também, ele combatia o Covid, ele com o SARS-CoV-2, né, em células infectadas, ele tinha atividade in vitro para o SARS-CoV-2. Pô, que interessante, pô, bacana. E no humano, será que funciona? Aí o que eles viram no estudo? Que em altas concentrações do fármaco, ou seja, para você ter uma inibição do SARS-CoV-2 no humano, você teria que dar uma dose 10 vezes maior do que normalmente nós utilizamos. O que a gente utiliza? Um comprimido de 6 miligramas. Você teria que dar 60 miligramas com o paciente. Pô, isso não... Calma aí, vamos... Aí bota o pé no freio de novo. Pô, no tubo de ensaio, ele teve efeito, mas ser humano vai ter efeito? Não foi interessante. Entendeu? Porque a dose para você matar o SARS-CoV-2 teria que ser muito, muito alta. E aí, o que acontece? Agora, dia 11 de junho, os CINs, né, que são os Centros de Informação de Medicamentos do Brasil, emitiu uma nota, tá? Muito, muito interessante sobre o risco de neurotoxicidade causada pela ivermectina no tratamento da Covid-19. Por quê? O que eles viram? Que o Covid, olha só que doença multifacetada, né? Ela pode causar sensibilização da barreira hematoencefálica, tá? Além das complicações plaquetárias, de coagulação, de respiratório, ela pode causar uma sensibilização da barreira hematoencefálica. Se você tem essa sensibilização, essa destruição de barreira hematoencefálica, a ivermectina, ela pode passar facilmente para o seu sistema nervoso central. Se ela passa facilmente, o que ela vai ser? Neurotóxica. Ela vai causar graves danos ao sistema nervoso central. Como eu falei, convulsão. O exemplo da criança que convulsionou com ivermectina. E aí, com um paciente grave, com uma cascata de citocina, você vai dar ivermectina para ele com esse risco de neurotoxicidade? Não, então vamos botar o pé no freio, ainda não é o nosso medicamento, tá? Nitazoxamida, nome muito difícil, né? Ele é conhecido como anita, é um vermífugo também, né? Outro medicamento para parasitas, né? Antiprotozoário. Mata tudo. Mata tudo mesmo. Se você quiser, vamos vermifugar, toma anita, entendeu? Assim, dá alucinação, dá enjoo, ele é tóxico, entendeu? Ele não é, você não vai ter muitas reações boas, mas ele mata, né? Mata tudo mesmo. Não, isso aí, quero vermifugar, a anita, tá? E anita, como é que surgiu isso? Né? In vitro também foi visto contra o coronavírus, tá? Ele foi visto atividade in vitro por MERS-CoV-2, tem um artigo que eu trouxe para vocês aqui que fala sobre isso,
tá? E ele, em camundongo, teve uma resposta mais interessante também. Esse artigo fala que suprime a produção de citocinas pró-inflamatórias, tá? E, ou seja, no rato ele teve uma resposta interessante. Tá. No camundongo, já deu o primeiro passo, foi melhor do que a ivermectina, né? Mas, infelizmente, a gente ainda não tem ensaio clínico que diz, não, vamos fazer Anitta juntos, tá? E aí eu vou entrar na parte que eu acho mais bacana, que eu comentei, corticosteroides, como eu falei até na publicação do Ministério da Saúde, esse artigo aqui da dexametasona, que reduz a morte, né, na hospitalização, um artigo publicado dia 16 de junho, ele fala dos corticosteroides, fala da dexametasona, e ele fala do lopinavir com ritonavir, ela fala de dexametasona, hidroxicloroquina, azitromicina, tocilizumab, o plasma, então é um artigo muito grande, tá, com 11.500 pacientes, e mostrou isso, que a dexametasona foi muito positiva na resposta do paciente grave com Covid. Tá? E ele falou o seguinte nesse artigo, que teve uma redução de morte de 35% dos pacientes. Ou seja, isso é muito bom, você ter uma redução de 35%. Nossa, isso é muito substancial. Né? E aí eu fico parando para pensar, pô, por que você não pensou nisso antes? Por que a gente não testou isso antes? Gastou tanto tempo com cloroquina, eu falei lá no início, paciente com sintoma leve não faz corticoide, tá? Mas o paciente grave, que tem aquela resposta hiperinflamatória, poxa, levou tempo, acho que a gente perdeu tempo com isso. E aí, esse trabalho é muito bacana, ele mostrou justamente que a dexametasona teve uma resposta muito legal. E por que você utilizaria corticosteroide, né? Eu botei esse slide aqui justamente explicando por que você utiliza. Ele vai impedir uma resposta prolongada de citocinas, tá? Que a evidência sugere que a síndrome de tempestade de citocinas em estado hiperinflamatório é um fator de contribuição para a mortalidade da COVID, ou seja, o paciente entra em choque e morre, tá? E ele melhora, os corticosteroides melhora a resposta imune desregulada causada por sepse, né, como eu falei, entre choque, entre sepse, e ele também tem aquele efeito de aumentar a pressão arterial quando ela está baixa. Tá? Vocês vão ver nas prescrições que o paciente sempre faz noradrenalina. Então, ele fica sempre ali, né, na interseção. Abaixa, sobe, abaixa, sobe. O paciente CTI é muito complicado. Você tem que manter ele sedado, mas, ao mesmo tempo, você tem que manter a pressão, entendeu? Você tem que manter ele, né, tentar mimetizar os parâmetros de vida com ele sedado. Isso é muito difícil, tá? E os corticoides estão aí para, né, com uma possível chave. Esse artigo aqui que eu coloquei para vocês, o artigo chinês, que fala da metilprednisolona, dexametasona e hidrocortisona, são benéficos no tratamento de pacientes com SARS-CoV-2 e prolongam o tempo de sobrevida. Esse artigo foi publicado em 30 de maio. Aquele outro grandão, em junho. Ou seja, em maio, a China já estava começando a pensar nisso. Poxa, será que se a gente fizer corticoide, como é que os pacientes respondem? Né? Então, eles já tinham começado a ver isso. Em maio, fizeram essa publicação. Tá? O que eles viram nesse artigo? Que a imunossupressão mais potente seria benéfico, tá? E aqui eles sugerem uma outra alternativa. Metilprednisolona, entendeu? De IV, 60 a 125 miligramas a cada 6, tá? Seguido pela redução gradual da dose quando os seus marcadores inflamatórios começarem a diminuir. Ou seja, quando o paciente começar a ter uma resposta, né, de uma diminuição da sua resposta inflamatória, você começa a diminuir isso. Tá? Anticoagulantes, né? Essa é uma outra classe de medicamentos que, como eu falei, são os
as chaves hoje que nós temos para salvar os pacientes com Covid, tá? Então, o que eu falei agora, dei muita ênfase, corticoide, anticoagulante, tá? São esses a chave do sucesso. Por quê? Como eu falei lá no início, o paciente com Covid, ele desenvolve um quadro hipercoagulável, tá? E esse quadro de supercoagulação, ele é associado com insuficiência respiratória. Como eu falei, ele pode formar um trombo e pode ter uma embolia. E aí, o que eles observaram também? Olha que interessante, se você fizer um anticoagulante no paciente, ele tem uma melhora, ele tem uma resposta positiva, tá? E eles observaram o seguinte também, que você tem que anticoagular o paciente hoje, durante e depois. Porque eles viram que alguns pacientes que tiveram alta, eles morreram, faleceram, porque não fizeram uso de anticoagulante no pós. Ou seja, você controla a situação, mas você ainda tem um organismo debilitado, tendencioso a ter coagulação, e aí, quando ele foi para alta, não fez a sua anticoagulação de alta e o paciente faleceu. Então, o que eles estamos vendo, o que nós estamos vendo hoje na prática? Que a gente coagular o paciente entrou, durante e na saída, tá? As COVID-2, né, eles viram que está tendo muito tromboembolismo venoso, níveis elevados de dímero D. Eu achei isso muito interessante, a questão do dímero D. O que é o dímero D? Ele é um produto de degradação da fibrina, tá? Temos a fibrina na cascata de coagulação e você tem esse produto de degradação. Ele é um marcador importantíssimo na sua clínica. Se você quer ver a avaliação de coagulação do paciente, você tem que ver o nível de dímero D. O nível normal dele é de 500 nanogramas por decilitro de sangue, tá? Esse é o número normal, ou seja, a sua taxa de dímero D tem que estar menor do que, né, 500 nanogramas por decilitro, tá? Se ele tiver maior, você tem um risco de tromboembolismo. Então, hoje, o que nós estamos vendo? Pô, a gente tem que monitorar esse parâmetro bioquímico. Ele é importantíssimo. O paciente está com Covid, vamos monitorar dímero D. Está alto, anticoagulação plena no paciente. Aqui nesses artigos que eu trouxe para vocês, trouxe vários aqui embaixo, não deu nem para colocar óticas, e você tem uma melhora do resultado clínico, tá? Vou dar Clexane, ele vai curar. Não é cura ainda da Covid, como vocês estão vendo. Eu primeiro falei dos antivirais e ainda vir, como eu falei, menino dos olhos. Então, se a gente não tem cura, a gente tem que ter lá que é a vida. Então, a gente vai pegando os pontos que são fracos. Vou até comentar sobre uma pneumonia secundária. A azitromicina, foi o organismo que se instalou ali, claro, né? Você tem que fazer coleta, uma com complicações. E ainda um pouco desse monitoramento, vou falar do plasma, né, de COVID. Tem vários trabalhos, também trouxe aqui embaixo para vocês verem a quantidade de publicação que está tendo toda hora, né?
Carolina, seu áudio está mutado. Eu acho que ela saiu. Ela deve tentar entrar de novo. Sim, aguardem um pouquinho, por favor. Eu caí, não caí? Alguém me diz? Sim, caiu. Tá. Oh, caramba. Agora eu não estou conseguindo partilhar. Pô, já estava acabando, mas eu queria... Que meleca. Vocês estão vendo a apresentação? Não está aparecendo, não. Não? Ai, que droga. Poxa vida. Ah, consegui. Tá. Voltei. Tá, inibidores de proteases, como eu falei, foi uma outra alternativa que foi pensada, né? Ah, se você tem um vírus de RNA, por que não testar o que a gente tem para HIV, para o SARS-CoV-2? Aí, o que eles viram? Que em célula funciona, tá? E eles viram que testaram várias coisas, atazanavir, ritonavir, e viram que nas células funciona. Mas nos humanos, ainda não tem tantos ensaios e respostas, tá? Ou seja, in vitro, alguns inibidores de protease funcionam para o SARS-CoV-2, tá? Então, só que em clínica, de novo, aquele mesmo problema. Você tem um medicamento, você vai testar, você faz um tubo de ensaio, ele funciona, você coloca no animal, ele não funciona, tá? Então, eu trouxe um artigo aqui sobre uma pesquisa de lopinavir e ritonavir, tá? Que foi em 99 pacientes. O desfecho que eles avaliaram foi a melhora clínica, tá? Aí, o que eles viram? Que a melhora clínica não foi menor da utilização de lopinavir com ritonavir do que o tratamento padrão para COVID, tá? Ou seja, não tem diferença significativa você fazer um medicamento para HIV nesse caso. E nesse estudo, ele foi suspenso em 13 pacientes por causar reações adversas. Então, assim, infelizmente, o que a gente tem de arsenal terapêutico para o HIV não faz efeito para SARS-CoV-2, tá? E tá acabando, vou só falar do tocilizumab, tá? Por que falar do tocilizumab? Por que não falar de outras coisas? Final de semana, descobri uma coisa muito interessante. A rede particular do Rio de Janeiro está fazendo tocilizumab. Eu tenho um colega médico que trabalha em CTI Covid, e eu, quando fui montar essa apresentação, perguntei para ele, vem cá, vocês aí no hospital de onde você trabalha, hospital particular, vocês têm protocolo pré-estabelecido? Porque na rede pública onde eu trabalho, não tem protocolo. É muito assim, da cabeça do médico, tá? Eles sentam para fazer a sessão clínica e, estamos decidindo, vamos fazer isso. Vocês aí no hospital onde você trabalha, tem isso? Não, Carol, não tem. É a mesma coisa, senta. Mas o que nós estamos fazendo é tocilizumab. E eu vou ser sincera a você, quem tem dinheiro, compra, tá? Quem não tem dinheiro, não compra. Aí eu fiquei assim, nossa, né, quem tem dinheiro, compra, porque isso é um anticorpo monoclonal, é muito caro, tá? Ele é um antirreumático. Eu tenho lá no Pedernesto o grupo de reumato, né? A gente tem um grupo de pesquisa de reumato, a gente recebe isso da Secretaria Estadual de Saúde, tá? O paciente com
do grupo de reumato, lá no Pedro Ernesto, ele não paga por nada, tá? Todos esses anticorpos monoclonais são fornecidos gratuitamente, só que eles são caríssimos, tá? A minha remessa mensal de anticorpo monoclonal é quase um apartamento aqui na Tijuca. É o quê? Né? Um apartamento muito pequeno, tipo assim, uns 400 mil reais por mês, assim. Né? É muito dinheiro, assim. Não, eu tô falando de todos os medicamentos, não tô falando só desse, do Tomsilizumab. E aí ele me falou isso, quem tem dinheiro compra e a gente faz, e a gente coloca na nossa prescrição, o Tomsilizumab. Aí eu perguntei, tá tendo resposta? Ele falou, tá tendo uma resposta muito boa. Vocês estão fazendo algum ensaio clínico? Não. Poxa, isso é ruim. Por quê? Tá fazendo uma coisa empírica, parece que está sendo positivo, tá diminuindo o quadro, mas, assim, é uma informação que eu sei porque alguém me fofocou. Tá? É fofoca científica, eu gosto de falar que isso é fofoca científica. Tá sabendo? Tá usando isso? Fofoca científica, isso. Aí eu achei interessante trazer, porque tem artigo falando que ele pode combater a tempestade de citocinas em pacientes mais graves, tá? Ou seja, é um medicamento que você usa no quadro grave do paciente, tá? A rede pública não faz uso disso, e a rede particular está fazendo uso. Então, assim, de novo, vamos ser críticos, né, e eu espero que quem estiver usando faça um ensaio clínico, faça um relato de caso, publique, para a gente ter mais uma alternativa terapêutica que seja eficaz, tá? E agora eu vou começar com as prescrições, só para a gente finalizar, né, que já deve estar extenso. E vou começar com vocês eu tenho 5 prescrições. Vou tentar fazer uma avaliação bem rápida, tá? Essa paciente, eu fechei aqui da onde ela é, tá? Ela é uma paciente, é uma mulher de 45 anos, tá? Ela pesa mais de 100 quilos, ela tá no CTI 2, é uma prescrição do dia 20, tá bom? Ela é gestante, horrível isso, né? Infelizmente a gente tem que trabalhar com esse tipo de paciente, me dói muito, né? Mas gestante com febre, cansaço, tosse e cefaleia. Foi internada, tá no CTI, tá? Eu não sei o tempo de gestação dela, eu vou descobrir isso amanhã. Mas ela tá bem, assim, pelo que eu vi no grupo de WhatsApp, ela tá bem. E o que foi prescrito para ela? Vamos observar. Omeprazol, todo paciente CTI faz, ondansetona, SOS, dipirona, insulina, né, que você tem que ter isso é normal, isso é prescrição de CTI, tá, gente? Aí vem fentanil, ou seja, ela vai ficar sedada, tá? Não adianta. Você vai fazer um fentanil 5 ml hora, não tá numa velocidade de infusão tão grande assim. Tem uns pacientes que fazem umas sedações assim, que é absurdas. 10 ml horas, 15 ml horas, puro, entendeu? É muita coisa. Ela tá até com uma sedação mais, né, dentro dos padrões CTI, e aí eu destaquei a enoxaparina, tá fazendo. Eu acho até que é uma enoxaparina, vamos ser criteriosos, como eu falei, poxa, ela tá fazendo 40 miligramas. Será que ela deveria aumentar a anticoagulação dela? Ela é uma paciente obesa, né? Ela tá gestante. E aí ela tá fazendo uma anticoagulação básica. Será que ela não deveria fazer uma anticoagulação plena? Aí vem o que eu falei, a gente tem que olhar parâmetros bioquímicos. Se ela tiver com os parâmetros bioquímicos ok, então vamos manter uma inoxaparina de 40. Mas se não, essa poderia ser aumentada. Eu não sei como ela está hoje. Amanhã eu vou descobrir se ela está ou não com uma anticoagulação mais plena, que a gente chama. Ela está com losartan e elodipina, tá? Provavelmente ela é uma paciente hipertensa. Então, olha que coisa louca, né? Você tem que tentar equilibrar a hipertensão, o paciente que fica sedado. Ela tá fazendo midazola também, tá? Ela tá fazendo tribal. E aí eu fiquei assim, gente, o que é isso? Tribal é um antiespasmótico, tá? Provavelmente foi comprado, não é padrão. Furosemida, né? Uma ampola de 12 em 12 horas. Ou seja, ela deve estar com edema. Então, você tem que desinchar esse paciente, você não pode deixar líquido no seu paciente, por N motivos, tá? Infecção, sobrecarga do sistema circulatório. Como eu falei, é uma paciente obesa, gestante, então você tem que secar o paciente, né? E Cisacurio, ela está com relaxante muscular. Por que paciente COVID faz relaxante muscular? Porque você tem que relaxar a musculatura de uma maneira que evite broncoespasmo.
tá? É por isso, você vai fazer relaxamento muscular para evitar broncoespasmo. Lembrando lá no início, a COVID causa dano pulmonar. Então, você não quer ter um paciente com broncoespasmo. Você não quer um paciente, né, com aquela falta de ar, aquele desespero. Então, você vai relaxar. Vai relaxar diafragma, vai relaxar tudo. Isso é até uma discussão clínica que eu tenho com meus colegas, até que ponto a gente pode fazer esse relaxamento, esse relaxamento. Por quê? Será que relaxar 100%, deixar o paciente nessas condições é benéfico? Eu vejo muito paciente morrer. Eu vejo paciente que estava falando com você, entubou, 3 dias depois a pessoa morreu. E tipo, nossa, como é que ele morreu? Evoluiu tanto a esse ponto? Será que essa sedação está sendo ok? Será que essa sedação tá legal? Também só descobriremos no futuro, né? Esse paciente 2 aqui, tá? Ele tem 86 anos, também uma prescrição do dia 20, tem 50 quilos, é um paciente, né, mais magrinho. Pneumonia com Covid, lá em cima, né, o motivo da internação. Será que ele tem Covid? Aí vocês veem que já é uma prescrição totalmente diferente, né? Ele já faz antibiótico, olha o que ele está fazendo. Azitromicina intravenosa com Tazocin. Provavelmente, né, por conta da pneumonia. Ele já veio com a pneumonia, tá? Ele tá com flu, que é o Zatamivir, tá fazendo 75 miligramas, 12 em 12. Tem observação aqui do lado, né? Nós temos aí, não conseguiu prescrever, botou 30 mais 45. Por quê? Pô, tá com a pneumonia, tá com Covid, mas será que ele pode estar com influenza? Né? Então, como eu falei, tentativa e erro, botou o Tamiflu, vai fazer 5 dias de Tamiflu. Tem uma enoxaparina, 20 miligramas, como eu falei, baixa, mas a nível CTI tá ok, né? Você tem que ter a profilaxia de tromboembolismo, trombose, tá? Então, vai ter um paciente com enoxaparina. Será que ele precisa aumentar ou não? Só a evolução clínica dele vai dizer. Aí faz o omeprazol, o clássico. Aí vocês veem aqui, ele faz simvastatina, AS, lamotrigina, galantamina, clobazam, provavelmente medicamentos que o paciente já fazia uso antes, tá? Ou seja, não é porque ele está com Covid que ele vai deixar de fazer os medicamentos dele. Não é porque ele está com Covid que ele não vai ter mais colesterol elevado. Não, ele tem que continuar fazendo a simvastatina dele, tá? É uma coisa até interessante, né? Você fazer a conciliação medicamentosa no paciente COVID, né? É aquele caso, ele tá no CTI, mas ele parou, a colesterol dele melhorou, a diabetes dele melhorou, ela vai parar de tomar o anticoncepcional dela? Não sei, não. Sabe? Então, são coisas, né, que o farmacêutico vai atuar, que isso que é bem bacana. Aí, lá no final da prescrição, tem norepinefrina, midazolam e fentanil, tá? Os 3 aqui, nossos, cadê? Norepinefrina, midazolam e fentanil, os 3 clássicos de CTI. Vai sedar o paciente, vai botar nora e vamos seguindo. Essa outra prescrição já é diferente, tá vendo? Ela é de outra unidade hospitalar, não é da mesma que eu mostrei anteriormente, tá? E aqui a gente tem um paciente, provavelmente era um homem, tá? Aí viram que tem um tumor na cabeça. Achei estranho isso aqui, tumefação na cabeça, nossa, coitado. Aí tá internado também no CTI Covid, mas de uma outra instituição, tá? Aí o que vou destacar para vocês? Midazolam, fentanil, noradrenalina. Paciente Covid, CTI, vai fazer isso, tá? Aí ele vai fazer vasopressina, seja com um paciente que precisa, né, de uma vasopressina, já diferente daqueles outros, de piranoxetrona, omeprazol, tá? Enoxaparina, 20 miligramas, tá? Aí olha que interessante, esse paciente, ele já vai fazer hidrocortisona. O médico já prescreveu um corticóide para ele. Aqui está 50 miligramas, não sei se vocês estão vendo, mas acho que é de 6 em 6. Ou seja, um paciente que, né, deve estar com uma inflamação considerável e eles resolveram zona, tá? Do lado tem antibiótico, porque provavelmente está com uma pneumonia, tá? E depois associaram tigeciclina, tá? Ou seja, um outro antibiótico mais top, eu gosto de falar antibiótico top, né, porque com cepa resistente vai ter que fazer tigeciclina, aí faz dose de ataque e depois faz uma manutenção, tá? Esse outro paciente eu achei super interessante, tô acabando, gente, só falta esse mais um, é rapidão, porque eu quero mostrar a diferença
que esse está com Precedex, dexmedetomidina. Cara, é muito ruim falar esse nome, eu falo Precedex, que é melhor. E aí, por que eu destaquei esse paciente? Porque ele faz Precedex, ele faz metilprednisolona, tá? Ou seja, corticoide, e ele faz quetiapina. Por que tem quetiapina nessa prescrição? Por quê? Se ele está com Precedex, ele é um excelente sedativo que não dá delírio, né? O paciente que tem CTI, muitas vezes ele tem uma condição chamada delírio, tá? E é muito ruim, o paciente fica muito agitado, ele não sabe onde ele está, e ele tem tremor, e ele tem mudança de temperatura, isso é muito ruim. E eles viram que o paciente de COVID com delírio, você fazendo quetiapina, você melhora. Isso não está na bula da quetiapina, tá? Mas por observação e relato de caso, eles viram que a quetiapina melhora o delírio junto com o Precedex. Então, esse paciente aqui foi prescrito isso. Pô, beleza. E aqui eles associaram corticóide também. Essa aqui é a última, tá? E é uma prescrição de uma criança, tá? Eu acho que essa criança tem 4 anos. Para quem fala que criança não pega Covid, isso é mentira, tá? A criança pega Covid sim, ela pode agravar, tá? É muito ruim isso. E trouxe só para mostrar para vocês que é uma criança com Covid. Essa criança teve um sintoma de Covid super, assim, não é raro de ver, mas, assim, é bem diferenciado, que foi bolhas pelo corpo, ou seja, as pessoas com Covid podem ter bolhas, a pele fica toda vermelha, eu já vi foto, nossa, parece até uma sarna, fica muito, muito esquisito. E é do Covid, tá? Essa criança teve essas bolhas, tá? E o que eles prescreveram para ela? Metilprednisolona, né? Provavelmente por conta dessa reação inflamatória, e aí fizeram metilprednisolona nela, tá bom? Bem, gente, obrigada, é isso, tá? Falei bastante, queria falar muito mais, só que infelizmente não dá pra gente, né, se postergar muito. É isso. Boa noite, gente. Muito obrigado, Carolina. Muito obrigado também à Natália, que fizeram as apresentações hoje. As palestras foram incríveis, muito informativas, muito interessantes. E então eu estou aqui para poder trazer para vocês as perguntas. Eu me apresentei, eu sou Daniel, eu acho que eu não me apresentei, desculpa, pessoal. E aqui eu vou separar primeiro as perguntas para a Natália, que eu vou começar por essa daqui, que veio do Leonardo, que é como que será que passou do animal como intermediário para o ser humano, né? Como o COVID fez o spillover? Foi através da alimentação? Será que foi através da alimentação? Então, gente, essa questão, né, de como que seria esse spillover, né, esse possível hospedeiro intermediário, é complicado de confirmar que exatamente seria o pangolim, mas a hipótese é que seria, né. O pangolim, se ele for considerado pelas evidências científicas como possível animal intermediário, como que ele poderia entrar em contato, né, seria basicamente existem hipóteses, né? Poderia ser pela alimentação, porque ele é um animal exótico, né? Ele é uma iguaria. As escamas dele são usadas pela medicina tradicional asiática, né? E o sangue dele também é considerado um afrodisíaco. Ele é uma iguaria, ele é traficado, né? Ele é dessa forma ilegal, né? E ele está em extinção. Você ter esse animal para essas populações é uma iguaria, ele custa muito caro, é a mesma coisa se você considerar que tem um alto poder aquisitivo, porque eu tenho a possibilidade de ingerir essa iguaria, de usar isso como um afrodisíaco ou na medicina tradicional. Então tem essas questões da cultura mesmo, né? E aí, por também essas manipulações no local, né, de diversos animais silvestres, quando fizeram análise ambiental nesse local, que é essa feira, né, de frutos do mar, eles detectaram, de mais de 500 amostras que eles coletaram, eles detectaram uma presença maior do SARS-CoV-2, do genoma, do material genético do SARS-CoV-2, exatamente nos locais de manuseio e manipulação de animais selvagens, certo? Então, tem uma forte evidência que poderia ser, sim, por esse spillover, foi facilitado
pelo esse manuseio, né, e essa manipulação, principalmente sem a proteção, sem a higiene, sem a lavagem das mãos. E aí esse SARS-CoV-2 foi detectado em vários locais, desde a manipulação até, né, dependendo do local, pode ter excretas animais, pode ter sangue, pode ter uma manipulação completamente inadequada para esse tipo de local, né? Então, é muito importante agora esses locais têm uma vigilância epidemiológica muito forte, uma higiene muito forte, e muitos deles nem mais vão existir, né? Então, isso é importante para esse caso do pangolim, né? Só respondendo a primeira pergunta. Certo. Muito obrigado. Espero que o Leonardo tenha conseguido captar, que tenha conseguido entender. Acredito que sim, que a explicação foi bem clara, pelo que eu consegui entender. E a segunda pergunta, e agora vai ser a última para a Natália, já que a gente está com um tempo mais reduzido, é da Cíntia, e ela afirma aqui: pelo que entendi, a vacina esse ano não vai fazer parte do tratamento para a Covid-19. As vacinas que foram mencionadas, elas seguirão sendo efetivas caso aconteça alguma mutação no vírus daqui em diante? Então, o SARS-CoV-2, ele tem uma mutação normal estabilizada, e por ele ser um vírus de RNA, de uma fita única, né, ele não seria necessário produzir uma vacina todo ano, como acontece com influenza, por exemplo, porque o vírus influenza tem muito mais chance de mutação e recombinação, porque são vários segmentos, é um vírus de RNA segmentado, e também ele pode misturar com outros segmentos de outros animais, então é mais complicado, e daí a gente precisa tomar vacina de influenza todo ano, por causa dessas mutações. Já o SARS-CoV-2, provavelmente não, mais do que os laboratórios e todas as universidades vão continuar fazendo, é esse monitoramento epidemiológico para saber quais são, mesmo após a vacina, né, quais são as linhagens de SARS-CoV-2 que estão circulando. Então, isso já acontece para diversos vírus. A maioria dos vírus que causam doenças e mantém esse monitoramento epidemiológico. Esse monitoramento vai continuar para verificar se a vacina continua sendo eficaz. E se ocorrer alguma mutação que escape da vacina, aí é outra história, aí vai ser necessário uma outra posição. Mas, por enquanto, isso não parece ser necessário. As mutações são pontuais e não causaram grandes alterações, né, no genoma do SARS-CoV-2. Certo, muito obrigado, Natália. Agora eu vou partir para as perguntas para a Carolina, e eu vou começar com uma pergunta da Júlia Leal. Ela chega aqui com uma pergunta: será que existe alguma possibilidade de tratamento com a dexametasona? Porque vi que a OMS aumentou a produção para combater o Covid-19. Existe alguma comprovação para isso? Então, durante a apresentação eu falei sobre a dexametasona, tá? Que teve aquele estudo recovery muito bom, né? E ele explica bem isso, né? Que a dexametasona teve um resultado muito positivo na fase 3, né, da doença, com a cascata de citocinas. Ou seja, os corticosteroides, de uma forma geral, eles contribuem muito bem. Então, assim, a dexametasona é uma alternativa terapêutica, sim, pode ser utilizada. Eu ainda não vi sendo utilizada, como eu mostrei nas prescrições. Estão utilizando hidrocortisona e metilprednisolona. Eu acho que, como é um artigo muito recente, e ainda falta mais ensaios clínicos, os médicos não estão prescrevendo, tá? O que eu estou vendo, ninguém prescreveu dexametasona até agora. Estão trabalhando muito metilprednisolona e hidrocortisona. O que em CTI eu até entendo, porque eles estão acostumados a trabalhar com esses medicamentos em CTI, não estão acostumados a fazer dexametasona. A gente faz dexametasona, impulsoterapia, em paciente com câncer, tá entendendo? Você não faz CTI dexametasona, é uma coisa muito nova também para os intensivistas, mas eu acho que pode ser uma alternativa terapêutica muito interessante. Certo, muito obrigado. E agora a da Juliana, que pergunta: como era antes da pandemia? Quando só tínhamos notícias sobre os casos na China, os profissionais da saúde já recebiam certa orientação sobre a doença para caso ela chegasse aqui? Bem, vocês querem uma resposta sincera ou uma resposta politicamente correta? Porque eu vou ser muito sincera.
Assim, a gente se preparou? Não, claro que não, entendeu? Chegou e vamos embora, sabe? E seja o que Deus quiser. E aí, o que a gente viu? Vou falar primeiro a parte farmacêutica, tá? A gente viu o seguinte, você tem um monte de paciente grave fazendo drippings enormes de nora, midazolam, fentanil, e você, na sua programação de compra daquele ciclo de assistência farmacêutica, você não preveu isso. E aí, o que aconteceu? Começou a faltar sedativo, começou a faltar nora, começou a faltar antibiótico. Hoje, a minha chefe estava lá conversando com a gente, falando, gente, eu só tenho noradrenalina para mais 72 horas, para mais 3 dias. Daqui a 3 dias, eu não tenho mais noradrenalina. Aí, olha que interessante. A noradrenalina que você comprava por R$1,10 lá no início do ano, as empresas estão cobrando R$10,50 cada ampola. Aí você fica assim, cadê a programação e o dinheiro para isso? A indústria pode multiplicar por 10 vezes um item seu por conta da Covid? É legal fazer isso? O jurídico da instituição teve que entrar em jogo, porque você não tem como fazer um processo licitatório que a sua ampola custa R$1 e o cara chegar agora e querer cobrar R$10 a ampola. E aí, como é que ficam os pacientes? Aí a chefe virar e falar, só tenho noradrenalina para mais 3 dias. Isso é preparo? Não, isso não foi preparo. A gente está se virando. Desculpa, vai ficar gravado isso, mas a gente está se virando, entendeu? Porque não é só a questão clínica do paciente, vamos testar o Remdesivir, vamos testar a Anita, vamos testar a Lopinavir com Ritonavir, vamos testar a dexametasona. Tá, você tem tudo isso para testar? Não, você não tem tudo isso. Você não consegue ter noradrenalina, como é que você vai testar um monte de coisa nova? Tá entendendo? É muito complicado. Essa foi a parte, tá? Cicloassistência farmacêutica, programação, compras. A parte humana. Não fomos preparados a parte humana também. Porque no início não tinha máscara para todo mundo, não tinha capote para todo mundo, não tinha álcool para todo mundo, foi uma briga conseguir álcool gel no setor, tá entendendo? Agora tem, só que lá no início não tinha, e aí eu trazia máscara de casa. Como é que eu peguei Covid? Peguei no trabalho, certamente peguei no trabalho. É muito contagioso, gente, é muito contagioso, é horrível. Dá uma pressão no peito, eu tive pneumonia, fiquei 14 dias afastada, minha equipe toda de trabalho, os técnicos ficaram doentes. Assim, foi um período no trabalho que foi um caos, porque estava todo mundo doente, não tinha quem repor, você não tem um pessoal humano, não tem, né, você não tem funcionário para repor, é muito ruim. Então, lá no início, a gente foi preparado? Claro que não, a gente se virou. Hoje, tá, tudo bem, 3 meses depois de pandemia, já aprendemos alguma coisa? Aprendemos. Mas eu acho que o Brasil ainda falta aprender muito, muito mesmo. Eu realmente fico, assim, impactado com a resposta, mas eu esperava uma resposta parecida, na verdade. João vai terminar aqui a frase? Então, vamos encerrar a palestra. Eu queria agradecer muito aos nossos palestrantes, tanto a Natália quanto a Carolina. Foi incrível. A nossa aula está gravada por e-mail dos participantes posteriormente. E não esqueçam de conferir lá o sorteio que vai acontecer no Instagram da Lamin. Muito obrigado a todos e esperamos vocês aqui de volta amanhã.